Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Vitor França de Almeida. O Dr. Vitor é médico endocrinologista, tem mestrado pela Escola Baiana, é mestrando pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e coordenador do curso de medicina da Universidade Salvador, a Unifarcs. Então, primeiramente, Vitor, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é discutir com você a respeito das bombas de insulina. Olá, João. Obrigado. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Eu acho que esse canal aí de informação vai ajudar a levar mais informação para os pacientes, para a comunidade como um todo. E para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouco e ajudar quem precisa. Ótimo. Bom, então antes da gente começar a discussão, acho que é só importante entender que assim, entender o funcionamento da insulina, do tratamento, das medicações é fundamental para quem está pensando em usar a bomba de insulina, né? Então, ela não trabalha por si própria, ela depende de alguém por trás dela, né? E essa pessoa não vai ser o médico, porque o médico não está no dia a dia com a pessoa, tá? Nos ajustes grosseiros, né? Agora, para essa discussão de todo o funcionamento dos medicamentos, tudo isso, a gente já teve um conteúdo gravado com você aqui, né? Sim. Eu acho que é fundamental para quem ter esse entendimento para quem está querendo falar na bomba de insulina, né? Mas pensando agora na bomba de insulina em si, eu queria que você começasse falando o que são essas bombas. Vamos lá. A bomba de insulina é um dispositivo criado. Se eu me recordo muito bem, a primeira versão foi lá na década de 70 e era como se fosse uma mochila levada nas costas, com infusão direta dentro da veia da pessoa, para tentar suprir as necessidades de insulina de uma forma contínua, tentando ao máximo simular o funcionamento de um pâncreas. Atualmente, essas bombas de insulina, elas são muito mais compactas, a gente leva dentro do bolso, preso no cinto da calça. Algumas delas têm o tamanho de uma moeda, um relógio, que a gente chama das patch pumps, e elas não precisam mais estar infundindo direto na veia, né, no vaso da pessoa. Elas infundem a insulina no tecido subcutâneo. Então, a bomba de insulina hoje, né, depois, principalmente da década de 80, 90, na década de 90 principalmente, ela se tornou um dispositivo médico muito utilizado, principalmente nos países de primeiro mundo, onde a população de diabetes tipo 1 é alta, a taxa é alta. E ela serve para, principalmente, adaptar a quantidade de insulina para cada necessidade da pessoa, para cada indivíduo. Porque imagine que quando a gente aplica a insulina basal, a gente está preso ao funcionamento daquela insulina que você infundiu no seu corpo. Então, a insulina que vai ter 18 horas de duração, vai ter 24 horas, vai ter 42 horas, a depender da insulina que você utilize. Mas quando você usa a bomba de insulina, você consegue determinar nela uma configuração para que, de hora em hora, ela aplique uma dose calculada pelo seu médico ou pelo próprio dispositivo, porque hoje a gente tem bombas de insulina já com funcionamento autônomo, no sentido de corrigir ou evitar hipoglicemia ou hiperglicemia. Então, as bombas de insulina hoje, elas conseguem entregar, dispensar, aplicar a quantidade de insulina que a pessoa precisa, de hora em hora. O que é que a gente observa? E aí, cada pessoa tem uma rotina de vida,
Cada pessoa tem sua cultura, né? Tem pessoas que fazem atividade física, tem pessoas que não fazem, tem suas atividades do dia a dia. Então, existem pessoas, por exemplo, que têm atividade física, 18 horas vão para a academia. E aí essas pessoas, depois que vão para a academia, comumente têm hipoglicemia, porque elas estão na esteira, fazem lá alguma atividade aeróbica e evolui para a hipoglicemia. Quando a gente diminui a dose basal através da canetinha que a gente usa, acaba que ela deixa de ter aquela hipoglicemia depois da atividade física, mas, por outro lado, como a gente reduziu a dose, ao longo do dia o controle não fica tão bom como com a dose anterior. Aí a gente começa a criar algumas especificidades. Ou você deixa para lá, aceita uma glicemia um pouco mais alta ao longo do dia para que ele não tenha hipoglicemia, ou, se você tiver a bomba de insulina, você consegue botar a configuração da dose hora a hora, e quando for 18 horas, até, vamos supor, 21 horas, você reduz a dose basal para que ele não tenha a hipoglicemia após a atividade. Em resumo, é um dispositivo que você configura para as necessidades de cada paciente. Ótimo. E o monitoramento da glicemia, todo aparelho faz esse monitoramento ou é uma coisa à parte? É uma coisa... Ó, nós temos hoje, e aí é uma notícia que saiu do forno na semana passada. Nós temos, ainda temos, né, atualmente, duas empresas que fornecem bomba de insulina aqui no Brasil, que é a Roche e a Medtronic. Entretanto, a Medtronic acabou de anunciar que está saindo do ramo de bomba de insulina em todo o mundo. Então, atualmente, nós temos no Brasil apenas a fabricante Medtronic. Falando de Brasil, a bomba da Medtronic, ela vem associada a um leitor de glicemia subcutâneo que conversa diretamente com a bomba. Tá? Então, hoje você tem essa possibilidade de ter uma bomba de determinada fabricante que tem o seu sensor de glicemia, que quando você aplica ambos juntos, um conversa com o outro e ela utiliza esses dados para corrigir a glicemia, seja se precisem aumentar a dose de insulina para evitar uma hiper ou reduzir a dose de insulina para evitar uma hipo. Entretanto, você pode usar a bomba de insulina sem esse dispositivo, sem esse sensor de glicose. E aí você pode usar a ponta do dedo mesmo, e aí informar na bomba quanto é que está a sua glicemia nos diversos momentos do dia, antes da refeição, depois da refeição, e ele ali elabora o cálculo e infunde a necessária dose de insulina. Ou você também pode usar outros dispositivos leitores que a gente tem no mercado, mas não conversam diretamente com esse modelo de bomba que temos aqui no Brasil. Então, essa bomba, ela consegue recepcionar os dados sem fio somente do seu sensor. Fora do Brasil, nós temos outras bombas que fazem esse papel. Por exemplo, o mercado dos Estados Unidos tem diversas bombas de diversas marcas que conversam com dispositivos de diversos fabricantes. Então, não é algo que assim, eu só funciono com o dispositivo da mesma marca, não. Nos Estados Unidos, a gente tem um mercado mais amplo, onde você consegue optar, por exemplo, por determinado sensor para determinada bomba de outro fabricante, e aí consegue ali realizar esse monitoramento e essa correção de glicemia de forma mais integrada. Ótimo. Agora, vamos dizer, essas bombas são equipamentos eletrônicos, né?
que a gente pode até comparar, vamos dizer, com um carro, que você pode falar que tem um carro bom, um carro ruim, mas é muito difícil você falar qual que é o melhor. Né? Ah, aqui no Brasil tem um equipamento que está disponível. Ah, se justifica, vamos dizer, muitas dessas pessoas estão indo frequentemente para fora do Brasil e eventualmente podem querer trazer algum equipamento de fora. O que tem no Brasil, ele de alguma forma ele é o que tem de melhor aqui ou não, é o que tem de melhor ou existem equipamentos que eventualmente possam ter talvez funções adicionais aí que é comum as pessoas ficarem trazendo equipamentos de fora do país para isso? O que a gente tem hoje, com a saída da Roche, né, é uma bomba de ponta, tá? Porque é uma bomba que a gente chama de loop fechado, ou seja, uma bomba que consegue corrigir em caso de erro de contagem de carboidrato. Por exemplo, você ao invés de colocar 50 gramas, você só colocou 30. Ele vai identificar aquela hiperglicemia e vai tentar corrigir nas próximas horas para que a concentração retorne para dentro da faixa pré-estipulada. E o contrário também faz. Então, ou seja, na hipoglicemia, ele reduz a insulina, às vezes até para evitar que a pessoa chegue a um quadro de hipoglicemia, reduzindo também muitas hipoglicemias graves. Então, a tecnologia dessa bomba, ela é de ponta. Tá? Hoje, o que a gente tem no Brasil é o mesmo que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, quando se fala dessa marca. Entretanto, existem outras marcas no mercado exterior. Existe PET Pump, que é um formato bem menor, né, que você consegue esconder que está usando uma bomba, né, por isso que o nome é PET Pump. Tem bombas com interação com outros tipos de monitorização subcutânea, o que dá mais liberdade do paciente buscar, por exemplo, um monitor que seja mais barato, né, que tenha uma duração maior. Por exemplo, a monitorização da Medtronic, ele dura apenas 7 dias. Entretanto, existem outros monitores que duram 14 dias, que duram 15 dias. Talvez a pessoa queira investir em um monitor que dure mais tempo, porque talvez reduza o valor, né, do custo ali da manutenção. Trazer equipamento de fora não é algo muito viável, porque tudo isso exige insumos. Então, se a pessoa não tiver um fornecedor frequente no exterior para fornecer todos os insumos necessários, que deve ser trocado ali a cada 3 dias, 5 dias, 6 dias, não adianta ele trazer essa tecnologia de fora. Então, acaba que ele traz uma bomba, mas ele não vai conseguir dar seguimento ao uso, porque precisa trocar o refil de insulina, precisa trocar a cânula, precisa mudar o catéter, precisa N coisas, né, que precisa ali dos insumos que são os descartáveis. Então, a gente acaba perdendo essa capacidade de importar por conta de falta de insumos para manter o equipamento. Tá. Bom, agora que deu para entender já o que é o equipamento, quer dizer, todo paciente com diabetes do tipo 1 se beneficia do uso da bomba, ou quais seriam os pacientes com maior indicação ou que não, ou que têm uma contraindicação para usar a bomba? Existem alguns pré-requisitos para poder usar a bomba, né? E um deles é entender o funcionamento da bomba, né? Ter capacidade de lidar com a tecnologia, identificar problemas, identificar previamente se tem algum erro no dispositivo, porque se você não tiver essa capacidade de autogerir o dispositivo, né, ou alguém muito próximo ali de você, se você for uma criança, por exemplo, digerir aquele dispositivo, você pode ter um problema maior se der defeito na bomba. Porque imagine que o diabético tipo 1 ele não produz insulina. Se a bomba tiver algum problema, seja ele evitável ou não, evitável, está acabando a insulina no cartucho, deveria trocar.
a pessoa não troca, ela fica sem insulina. E aí sai de casa. Se ela ficar sem insulina a determinado tempo, ela vai entrar em cetoacidose. E aí, com isso, vai entrar no estado grave e vai ter que parar no hospital, UTI, desidratação, um monte de coisa, tá? Se for algo inevitável, também ele tem que descobrir o que é que está acontecendo. Entupiu a cânula, quebrou a bomba, ele tem que identificar isso e tomar as medidas necessárias para não chegar num quadro grave de cetoacidose. Portanto, o indivíduo que vai usar bomba, ele precisa ter esse pré-requisito de querer usar a bomba, querer entender a bomba, saber identificar, ter a parte cognitiva adequada ou alguém sob supervisão com a parte cognitiva adequada para evitar complicações e prejuízos do uso do tratamento. Ótimo. Bom, e para entender o funcionamento, então, o equipamento, ele vai ter. Como é que funciona? Como é que é o equipamento? Tem uma coisa para armazenar a insulina? Existem diferentes tipos de insulina que são usados aí também. Os catéteres, como é que tem que trocar esses catéteres? Como é que é? E a bomba de insulina, ela lembra um pouco um celular, algo menor do que um celular, tá? É algo assim um pouco retangular, não tem ou a PET pump, que parece uma moeda, sei lá, um case de um fone de ouvido, algo assim. A insulina, a bomba de insulina, ela funciona através de pilha e você tem que abastecê-la através do reservatório de insulina com insulina. A insulina que se utiliza é a insulina sempre rápida, análoga rápida, não se usa regular em bomba de insulina, se usa a análoga rápida ou a fast asparte, que é análoga ultra rápida. São as insulinas utilizadas na bomba. Por quê? Porque ela vai mimetizar a basal aplicando durante 24 horas insulina. Então, você deixa de usar insulina basal. Quem usa bomba não usa insulina basal, porque a bomba por si só já faz esse trabalho de ficar aplicando microdoses ao longo das 24 horas. E no momento da refeição, você vai lá, tem um controle na bomba e informa para a bomba, olha, estou ingerindo 30, 50, 100 gramas de carboidrato. Aí naquela hora ela vai fazer um bolos para aplicar a quantidade pré-configurada de insulina para aquela quantidade de carboidrato que você está ingerindo. A rotina a cada 3 dias você muda catéter, cânula e reservatório de insulina. A pilha você troca a depender do gasto, e aí normalmente ela informa, ela tem um alarme que ela indica, olha, a pilha baixa, aí você tem mais ou menos ali algumas horas para trocar por uma nova. Ótimo. Bom, e o catéter, ele é colocado no subcutâneo, né? Exatamente. No subcutâneo você coloca região lateral do abdômen, coxa, né, a região lateral da coxa, pode ser antebraço, pode ser a parte ali superior do glúteo. Você aplica a cânula. Ótimo. E o próprio paciente faz isso ou ele precisa do auxílio de algum profissional especializado? O profissional especializado só serve para o primeiro dia, a primeira semana, que é a parte educacional. Depois ele faz tudo sozinho, em casa. Normalmente, a bomba ela vem com diversos dispositivos para uma aplicação mais rápida. Então, tem o mecanismo de aplicar a cânula, tem outro mecanismo para aplicar o sensor. Tudo isso a pessoa adquire junto com o dispositivo da bomba e ao longo da semana ela utiliza para fazer a troca da cânula, do sensor e por aí vai. Então é algo que ele faz sozinho, por isso que é importante ter aquele conhecimento, aquele interesse em entender a bomba, identificar como deve fazer, como corrigir problemas, porque é ele e a bomba. Ótimo. Bom, e você já falou que a insulina que se usa na bomba é diferente da insulina que se usa quando se faz por aplicações múltiplas, né?
Você usa apenas um tipo de insulina de ação rápida ou ultra rápida, e isso, de alguma forma, quer dizer, na verdade, quando você fala que não usa uma insulina basal, você vai usar uma insulina basal, ou seja, uma quantidade basal de insulina que vai ser feita independente da alimentação. E aí você usa um bolus, que na verdade é um aumento na dose dessa insulina, né, pontualmente. Mas você diz também que eventualmente esses equipamentos podem ter problema e a pessoa pode precisar usar as técnicas convencionais de aplicação da insulina, né? Então, isso significa que, por exemplo, uma pessoa que usa a bomba e vai viajar, ela precisa ter todo o suplemento para a bomba e precisa também ter a insulina para uso, vamos dizer, caso a bomba falhe. Então, ele vai ter que ter tudo isso junto numa viagem, por exemplo. Perfeito, exatamente. Ele precisa, ao viajar, além de levar todos os insumos necessários para o funcionamento, a troca da bomba, né, para manter o funcionamento da bomba, ele também tem que levar alguma reserva, por exemplo, em caneta, levar uma basal em caneta, apesar de não fazer uso da basal para a sua viagem. Existem alguns locais onde a pessoa viaja, principalmente no exterior, onde o acesso à insulina não é tão fácil como no Brasil, que é só chegar na farmácia e comprar. Precisará primeiro ir para o médico e a compra da insulina é um valor muito alto. Então, nada impede que essa pessoa leve consigo todo o material necessário para a manutenção da bomba e para, em caso de problema no dispositivo, você possa passar para o tratamento basal bolus, mantendo sua saúde em perfeita ordem. Ótimo. E aí, para quem costuma viajar, é sempre válido a orientação de que é um tipo de coisa que você leva em bagagem de mão, né? Porque você sempre pode ter um problema. E isso não é um problema para quem viaja, porque no fundo está com um pérfuro cortante ali na bagagem. Você tendo uma receita, você consegue levar isso. Isso, eles não consideram aquelas agulhinhas da gente, né, da caneta, como pérfuro cortante, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que, ao viajar, você leve o seu relatório. E aí, se for para algum lugar fora do Brasil, leve também um relatório traduzido na língua inglesa, que isso já funciona bastante, certo? Mas, comumente, os grandes aeroportos, né, as localidades onde se viaja, eles entendem muito bem sobre diabético tipo 1, sobre a bomba de insulina. Inclusive, alguns aeroportos que têm aquela radiografia, isso é mais comum até nos Estados Unidos, tem aquela radiografia que você não pode ter nada acoplado ao corpo, você avisa ao agente lá do NSA, e ele vai passar você por um outro local, aí faz alguns testes na bomba, passam lá, faz um teste local e depois te libera. Eu já passei por isso algumas vezes e não teve problema algum. Então, comumente você consegue viajar levando o seu relatório, todo o seu equipamento, sem nenhuma interferência por questão de segurança. Tá. No banho, você entra com o aparelho no banho, como é que funciona? Apesar da bomba da Medtronic ela ser resistente à água, a pequenos mergulhos, comumente a gente pede para tirar, para que não acumule resíduos, sabão, nada disso. Então, um banho que é um momento mais rápido, você retira a bomba, deixa ela do lado de fora, e depois do banho você reacopla, reconecta ela e faz o uso normal. Mantém Em o caso catéter e tira a bomba. mantém só a cânula, aí tem uma tampinha que você pode botar na cânula para evitar também sabonete, essa coisa que entra. Depois você desconecta e conecta o catéter mesmo que está na bomba. Ótimo. Alguns esportes também a gente orienta a retirada, né? Então, esporte aquático que você vai ficar muito tempo dentro da água, você tem que tirar. Esporte de contato mais intenso, né? Luta marcial, é bom evitar também o choque para evitar a quebra do dispositivo. A gente pede para retirar e manter a monitorização ali naquele período que tiver sem a bomba.
mas nunca passar um período muito prolongado sem ela, tá? Então, no máximo ali, meia hora, uma hora no máximo, ou você tem que reconectar, fazer alguma aplicação de insulina, alguma correção, para que você não entre em cetoacidose. Ótimo. O próprio futebol, que é um dos esportes mais praticados no Sim, Brasil, não é um esporte, é um esporte que também é considerado esporte de contato, também com risco de trauma, até pelo trauma pela própria bola, né? exato, exato. Então, é Ó, bom ter esse cuidado. e aí a gente tem atletas de altíssimo rendimento, até no nível de seleções nacionais, que têm diabetes tipo 1. E aí eles vão precisar ficar 2 horas ou mais sem aquela bomba, né? Nesses casos, é o conhecimento dele que vai fazer ele tirar a bomba e saber manejar a insulina nesse período aí. Nesses casos, a orientação é não usar bomba. Porque como se trata de atletas de alto rendimento, a gente não pode correr risco que esse atleta ele venha a ter uma hiperglicemia, desidratação. Então, o orientado é, antes de competição de alto rendimento, esse atleta ele modifica o tratamento passando para usar uma basal para que ele não fique sem insulina naquele período, né? Então, assim, vai correr durante 2 horas, é atleta de maratona, de muito alto rendimento, é melhor ele tirar a bomba e utilizar uma basal. Se for esporte aquático, maratona aquática, por exemplo, pode danificar a bomba, usa uma basal, uma caneta basal. Se for futebol também, é melhor usar uma basal, porque aí a gente não corre esse risco de quebrar o equipamento, nem que dê algum problema durante o esporte e, porventura, ele entre em cetoacidose, né, não, a cânula se desconecte, aí ele fique sem insulina. Então, o risco é maior. Nesses casos, é melhor usar o basal. Mas ele usa no dia a dia a bomba e tira antes de praticar a atividade física. E se Exatamente. ele, e No se ele momento da competição, ele retira. E aí ele pode tomar o basal no início do dia, né? No mesmo dia que ele vai fazer essa competição, ele pode aplicar o basal e aí vai para a competição sem bomba. Depois ele retorna e recoloca a bomba sem problema nenhum. Agora, vamos dizer, a atividade física ela é recomendada para qualquer pessoa e também para as pessoas, para os diabéticos talvez mais ainda, né? E Sim, essas pessoas elas estão fazendo atividade física talvez prolongadas em alta intensidade, estão fazendo isso diariamente, porque se ela não está competindo, ela está treinando, né? sim. Elas conseguem se ajustar bem a essa mudança. Olha, vou usar a bomba diariamente, mas antes da competição vou tirar a bomba e vou fazer um ajuste na insulina. É algo que tem que aprender junto com o atleta, o médico junto com o atleta, e aí normalmente falando em atleta, em alto rendimento, em competição mesmo profissional, eles têm um acompanhamento mais próximo, né? Tem sua equipe de saúde, onde vai fazer alguns testes para entender qual a dose adequada de insulina antes da atividade de competição. Porque também, se ele tiver durante a competição alguma hipoglicemia por excesso de insulina, o rendimento dele vai cair, ele não vai obter a mesma performance esperada do que ele teria se não tivesse a hipoglicemia. Então, são testes, são manejos que são feitos. Alguns atletas eu já vi utilizando a monitorização contínua. Então, na percepção, esses monitores contínuos, né, subcutâneo, eles têm setas de tendência. Então, a pessoa consegue entender se a glicemia está baixando em alta velocidade ou não. E aí pode fazer alguma reposição por suplemento rico em carboidrato, de rápida absorção. Então, são atletas que os atletas que não têm diabetes já usam isso, né? Então os diabéticos eles têm que ter uma monitorização um pouco mais detalhada, mais pormenorizada para evitar essas complicações. Ótimo. Você acabou de falar, né, de atletas não diabéticos que fazem esse monitoramento, muitas vezes é por meio dos smartwatches, né? Esses aparelhos eles já conseguem controlar a glicemia, é confiável isso? Na verdade, o smartwatch, ainda não existe nenhum smartwatch
validada para monitorar a glicemia. O que acontece é o smartwatch ele recebe o sinal de um sensor que está instalado no corpo. Então, aplica o sensor no braço, na barriga, e ali ele recebe aquele sinal e você consegue observar no seu smartwatch o valor que está sendo informado pelo sensor que está instalado. Então, ainda não existe essa tecnologia validada para que você, só com o smartwatch, descubra o valor ou tenha acesso ao valor da sua glicemia capilar ou glicemia sanguínea. Tá? Ótimo, mas mesmo esses catéteres, eles podem ser mantidos durante a atividade física, mesmo em esporte de contato. Esses sensores têm risco de ser retirado, né, depender do choque, de alguma coisa, mas normalmente se prende com alguma fita, para evitar que com o choque ele saia. Ótimo. Bom, quando a gente fala em tratamento do diabetes, a gente busca sempre o quê? Manter uma glicemia glicada num nível ideal de controle e, ao mesmo tempo, evitar os episódios de hipoglicemia. Né? Esse monitoramento mais intenso e a aplicação da insulina, no caso do usuário de bomba de insulina, é, a hipoglicemia ela é mais comum, ela é menos comum? Que tipo de cuidado precisa ter com isso? É importante que, com a adoção da bomba de insulina, muitos desses problemas que não estavam sendo resolvidos com a dose de basal através de caneta ou seringa seja resolvido. E um deles é a hipoglicemia de repetição ou hiperglicemia isoladas de determinados horários, porque não havia uma cobertura adequada da basal. Então, uma bomba muito bem configurada, como eu falei, você consegue configurar a bomba de hora em hora. Então, por exemplo, de 12 a 1 eu quero que bote 0,5 unidade. De 1 a 2 eu já quero que bote 1,5. Você consegue configurar a dose de insulina de hora em hora numa bomba de insulina. Então, isso, associado com os dados da glicemia, sejam eles pela ponta de dedo, ou melhor ainda, com os gráficos obtidos pelos monitores de glicemia subcutâneo, você consegue identificar os momentos que o paciente precisa de mais ou menos insulina, evitando com isso esses episódios que fogem do bom controle, proporcionando ao paciente uma glicada ali em torno de 6,5. A gente hoje não tem como referência de bom controle apenas a glicada. Existem pacientes que muitas vezes chegam felizes porque estão com a glicada de 6,5, 6,4, 6,3, seja o que for, e você pergunta, está tendo hipoglicemia? Estou. Qual a frequência? Não, todo dia eu tenho hipoglicemia. Então, ele não está tendo um controle adequado do diabetes. Ele está tendo um mau controle do diabetes, a despeito da glicada estar em 6,5. Ele precisa ter uma melhor configuração das doses da insulina para que ele tenha a glicada de 6,5, mas o custo disso não pode ser hipoglicemia. Ótimo. Agora, você disse que tem alguns modelos mais atuais que já são capazes de corrigir essas doses de acordo com o monitoramento que o aparelho está fazendo. Exatamente. Essas bombas de insulina, essa bomba de insulina, aí falando do que a gente tem no Brasil, o modelo 780 da Medtronic, ela consegue conversar, receber esses dados do seu sensor de glicose, e aí dentro do algoritmo já estipulado dentro, que tem lá no software do dispositivo, ele aprende, através da média da glicemia dos últimos 3 dias, como corrigir hiperglicemias e hipoglicemia. Então, você lembra daquele fator de sensibilidade que no outro vídeo eu falei? O fator de sensibilidade dessas bombas, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, ela vai pegando ali a média da glicemia dos últimos 3 dias do indivíduo e isso vai se renovando a cada dia.
E ali ele vai fazendo um cálculo através de um algoritmo interno e descobrindo qual o fator de sensibilidade melhor corrige as hiperglicemias daquele paciente, tanto quanto a quantidade de insulina, por quanto tempo tem que ser suspensa a determinada quantidade de insulina para que aquele indivíduo não chegue numa hipoglicemia. Então, essa bomba ela já existe, não é só esse modelo no mundo. Aqui no Brasil, a gente só tem esse que faz esse trabalho, mas lá nos Estados Unidos, Europa, existem outros modelos que conseguem conversar, conseguem receber esses dados de equipamentos de monitorização e realizar essa correção, que a gente chama de uma bomba que funciona em loop fechado. Ótimo. Bom, mas esses equipamentos, eu estou entendendo, não é a realidade da maior parte das pessoas aqui. Não é uma realidade, não. Infelizmente, são equipamentos de alto custo, né? Uma bomba dessa, ela tem um valor considerável. A gente ainda está lutando para que isso seja incluído ali no rol de procedimentos, para que os planos de saúde possam oferecer cobertura para todos os pacientes, oferecendo com isso o melhor tratamento, o que vai levar a uma menor quantidade de pacientes com complicações no futuro. Porque todas as complicações do diabetes estão relacionadas ao mau controle. Legal. Então, esse custo ainda é alto, né? A gente não tem subsídio do governo, os planos de saúde não cobrem diretamente o custo que vai ou para a judicialização, é o que muito paciente faz, ou ele mesmo banca aquele tratamento. Ótimo. Agora, a gente já discutiu também lá naquele outro conteúdo um pouco sobre como fazer o manejo da insulina, né? Que, na verdade, você busca fazer a insulina já com uma expectativa de um aumento no gasto ou no aumento do consumo de calorias, né? Então, por exemplo, se você vai se alimentar, dependendo do tipo de insulina que você usa, você vai ter que fazer ela 30 minutos antes da refeição, às vezes até 2 a 3 minutos antes, né? No caso da bomba de insulina, por mais que você tenha uma bomba que seja automática, ou seja, que ela consiga conversar com o monitor e ajustar as doses, isso seria uma resposta reacional e não pré-mudança, ou seja, que tipo de controle que você faz, por exemplo, vou fazer uma alimentação, o que você tem que fazer para que não tenha essa hipoglicemia? Ótima pergunta. Exatamente porque a pessoa às vezes imagina que ao usar a bomba de insulina, ela não vai agora mais se preocupar em contar carboidrato, que é algo errado. Mesmo com a bomba de insulina, ela deve contar carboidrato para que respeite esse tempo de 3 minutos, 15 minutos antes da refeição, ocorrer a infusão da insulina. Então, as correções que a insulina faz no automático, que a bomba de insulina faz no automático, é pensando nos erros da contagem de carboidrato que o paciente executou, ou então alguma alimentação não informada. Ele vai corrigir com atraso. O ideal é todo paciente informar a sua bomba: estou prestes a comer, aí vai lá e coloca a quantidade, 20 gramas de carboidrato, ok. Quando ele dá um ok, ele já infunde aquela insulina na mesma hora. E aí espera para que você, após a ingestão da alimentação, essa glicemia suba, ele já vai identificar que aquela glicemia que está subindo foi por causa da última informe de bônus que você disse. Ele não vai corrigir, porque ele já corrigiu. Então está subindo porque você que falou que estava comendo. Ele não corrige. Mas depois de um tempo, o algoritmo vai identificar, caso não haja um retorno dessa glicemia para o patamar adequado ou ela continue subindo, o algoritmo vai identificar: bem, subiu mais do que o esperado. Vamos começar agora a corrigir. E aí ele começa a corrigir. Ótimo. Quando você usa como insulina basal uma insulina de ação ultra rápida, você tem uma opção que é de fazer o que a gente chama de insulina basal temporária, né? O que é isso? Nas bombas de insulina, você tem algumas opções de aplicação da basal.
Por quê? A gente identifica em alguns tipos de alimentos, principalmente os muito ricos em gordura ou muito ricos em proteína, uma digestão diferente do que aquela que tem mais carboidrato do que proteína ou gordura. Por exemplo, vai comer pizza. Pizza ela acaba tendo carboidrato, mas uma concentração muito elevada de gordura por conta da presença de todos os ingredientes que ali se faz. Com isso, há um atraso na digestão. Quanto mais gordurosa é o alimento, mais lento será a digestão. Então, aquela quantidade de carboidrato ingerido em 2 pedaços de pizza, que seriam 60 gramas, ela não vai ser absorvida no tempo de 2 horas, porque a gordura está ali fazendo o atraso na digestão. Então, ela vai ser absorvida em 3, 4 horas. Se você aplicar insulina sem dizer que é um bolos, João, você falou basal temporário, foi? Isso. Então eu fui para outra resposta. A gente vai ter que editar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Eu fui para bolos quadrado e bolos. Acabei mudando a resposta. Vamos lá. Basal temporário acontece em determinadas circunstâncias em que o indivíduo precisa de mais ou menos basal. Por exemplo, está doente e aí apresenta hipoglicemia frequente. Isso acontece muito em bombas que não têm a autonomia, que não é o loop fechado. Então você vai lá, informa a bomba que precisa de um basal menor do que aquele programado para que o paciente que não está se alimentando bem, está tendo diarreia, vômito, seja o que for, não fique com hipoglicemia frequente. Aí você vai lá e configura 80% do basal. Então, é um basal temporário de 80% por 4 horas. Você pode configurar até por 24 horas. E o inverso também pode ser feito. Então, tem um quadro infeccioso também de uma bomba que não tem a correção automática. Você vai lá e coloca período pré-menstrual, por exemplo, que precisa de mais insulina. Você vai lá e coloca na bomba 120% nas próximas 24 horas, ou 130%, 140%, a depender das circunstâncias. Mas isso sempre tem que ser conversado com o seu médico para entender em quais circunstâncias você vai utilizar o basal temporário. Ótimo, mas de qualquer forma, na hora que você está com a bomba de insulina, que acaba fazendo basal com uma insulina rápida ou outra rápida, essas variações elas se tornam muito mais possíveis do que você faria no manejo tradicional com as canetas. Sim, você consegue melhor respostas porque você na bomba só usa ultra rápido ou rápida. Então, quando você precisa corrigir uma hiperglicemia, precisa corrigir determinada circunstância que aconteceu de forma repentina, né? Você não sabe se amanhã vai acordar com dor de barriga ou qualquer outra doença. Então, com a caneta, você já aplicou seu basal hoje de noite, que vai durar 24 horas. E aí, se amanhã você não puder se alimentar bem, você vai sofrer, tem que ficar mais atento para que não tenha hipoglicemia. Com a bomba, não, você consegue fazer isso de imediato, porque aquela insulina que está sendo infundida, por ser ultra rápida, ela dura ali em torno de 2, 3 horas. Ótimo. Bom, no passado a gente tinha o diabético do tipo 1, com uma pessoa que tinha que ter uma alimentação muito mais regrada do que outras pessoas, para justamente poder fazer esses ajustes e evitar as grandes oscilações ali da, da, da glicose, né? Com o uso das bombas, isso dá uma liberdade maior no sentido de alimentação ou de prática de atividades esportivas, no sentido de que você consegue eventualmente ter alimentações variadas, ter práticas de atividade físicas variadas e ainda assim ter um controle bom da diabetes? Sim, a bomba de insulina, ela não só facilita
um basal mais personalizado para o paciente, mas pela facilidade de ela aplicar microdoses, você consegue um bolus mais configurado para cada paciente. Por exemplo, a gente utiliza canetas de insulina cuja dose elas variam de 1 em 1 unidade. Então, é 1 unidade, ou 2 unidades, ou 3 unidades. Algumas até têm meia unidade, 1,5, 2, 2,5. Por aí vai. Quando a gente fala de pacientes, principalmente pediátricos, crianças, às vezes a dose de 0,1 unidade faz diferença. Então, você não consegue em uma caneta colocar 0,1 unidades. Ou você coloca uma ou meia, ou duas. Na bomba você consegue. Então, com isso, você personaliza também a quantidade de bolas que tem que ser oferecida para aquele paciente, evitando com isso uma sobredose de insulina que pode levar a uma hipoglicemia ou uma subdose. Muitas vezes você acaba apostando numa subdose para evitar a hipoglicemia, mas o preço disso é ter uma glicemia um pouco mais alta, uma glicada um pouco mais alta. Então, para o paciente que usa doses muito baixas de insulina, a bomba de insulina é muito eficaz, muito eficiente por permitir que você consiga oferecer microdoses para esse paciente, mas sempre associado para essa liberdade que a gente fala, a contagem de carboidrato. Então, a contagem de carboidrato é quem vai definir ali quanto de insulina você vai fazer, você vai utilizar. A contagem de carboidrato é quem vai lhe dar essa liberdade do que comer, de quando aumentar a dose, quando diminuir a dose, baseada na ingesta alimentar. A bomba de insulina ela vem para deixar mais personalizável essa dose. Então, de certa forma, ela também dá essa maior liberdade de se alimentar, desde que a contagem de carboidrato seja feita de forma adequada. Ótimo. Vitor, acho que deu para entender bem, claro que não detalhes específicos de como agir em cada situação, porque isso é uma coisa que você vai aprendendo no dia a dia e o médico vai ajudar nessas identificações de onde pode estar tendo algum problema e tudo isso, fazer os ajustes necessários, né? Mas de ter uma visão geral de como que é viver com uma bomba de insulina, né? Queria te agradecer mais uma vez essa disponibilidade e contar aqui com você em outras discussões aqui, foi muito bom hoje. Obrigado, João. Esse trabalho eu acho que é fundamental para a gente poder levar mais informação para toda a população. Parabéns pela sua motivação, né, pelo seu propósito aí de executar essa atividade. Conte comigo sempre que precisar e até a próxima. Obrigado mais uma vez, Vitor.